Vamos lá, pessoal, boa noite. Estamos aqui no dia 30/9, gravando aqui o vídeo do nosso projeto, né? Um programa de mentoria do Data Science Academy. E a gente chamou aqui o time como Data Tree, né? Somos três integrantes desde o início e estamos aí juntos, né? Bom, começando aí pela apresentação, a gente vai falar um pouco aí da nossa inspiração, né? Depois a gente vai vir falar um pouco da solução, vamos falar do projeto em si e a primeira etapa do projeto. Vocês vão saber por que dessa primeira etapa. Bom, a nossa solução, a gente nomeou ela como SkillNet, Data Matching Job, né? Data Science Solution. E qual foi essa inspiração para esse projeto? Vamos lá. Bom, o problema de negócio que a gente identificou, né, que o time discutiu bastante e pesquisou, foi hoje, tanto no Brasil como fora, a dificuldade de encontrar pessoas com competências ideais para vaga de emprego ofertada no mercado. Hoje a gente vê inúmeros sites, inúmeros locais de oferta de emprego, muitas pessoas procurando, mas a gente não vê muita efetividade nesse tipo de procura, né? Tanto nos sites especializados, né? Então, a gente resolveu atacar esse problema. E como a gente resolveu atacar, né? Foi a solução que a gente trouxe aí, né? A solução SkillNet, que seria uma solução tecnológica que, por meio de um modelo preditivo e técnicas de machine learning, identificam o candidato ideal para a vaga de emprego ideal. Ou seja, a gente queria aumentar a probabilidade, né, daquele candidato ser assertivo naquela oferta de vaga. Ou seja, ele não perder tanto tempo procurando emprego, né? As empresas não perder tanto tempo e dinheiro, né, ofertando vagas, né, correndo atrás do seu candidato ideal. Então, a gente usaria essa solução para facilitar, né, esse matching entre o empregado e o empregador, certo? Bom, e como é que foi desenvolvido o projeto? O projeto SkillNet, a gente idealizou em duas etapas, né? A primeira etapa, a gente resolveu realizar aqui na mentoria, até por causa do corpo do time, né? Somos só 3 pessoas, né? Temos um conhecimento diferenciado, e isso a gente teve que fazer um planejamento, né, dentro desse projeto. Na primeira etapa, foi feita a preparação da base de dados, o enriquecimento dos dados, a análise exploratória dos dados e o teste de hipótese. Para a segunda etapa, que a gente pretende realizar após a mentoria, a gente vai correr atrás de otimizar o modelo preditivo, desenvolver os modelos, desenvolver aplicações, o front, né, a aplicação em si, e testar, fazer a validação, fazer um piloto, né? A gente provavelmente vamos estar aí incorporando mais o time, né, trazendo mais pessoas com mais ideias para a gente poder tocar esse projeto aí na segunda etapa. É um projeto bem grande em relação a isso, né? Eu vou entrar então aqui na primeira etapa, né? A gente fez um roadmap, né, só para vocês saberem exatamente como foi essa etapa dentro da mentoria, que é então a entrega do nosso projeto de mentoria, né? Houve a formação do time pela mentoria, né, através do Machine Learning da própria Data Science, né, onde vieram os integrantes, eu, Felipe Reis, né, temos aí o Hugo, né, somos dois os mentorados, e o grande Rodolfo foi nosso mentor, né, que conduziu todo o projeto, né. Bom, seguindo também, na próxima fase, a gente foi definir a base de dados, né, com o problema de negócio já estudado, a gente foi a campo e verificou a seguinte base de dados que trouxe para a gente esse acervo de muitos dados em relação a empregados, né? Nada melhor do que usar uma base de dados do governo, né? Que hoje, não sei se vocês conhecem, é o Cineaberto, que é uma base, né? É uma plataforma que oferece essas bases, né? Eles coletam as informações nas agências de emprego de todo o Brasil, né? E segrega essas informações por região, né? Então, a gente fez toda a análise exploratória, desculpa, análise não, a gente fez toda a análise, né, dessa base, né,
como a gente ia trabalhar essa base, e mais para frente a gente vai demonstrar aí como é que foi trabalhado essa base de dados. Vou passar aí para o Rodolfo falar um pouco aí do tratamento, né? Agora, a partir do momento que a gente definiu o escopo do projeto e o conjunto de dados a ser analisados, a gente começou a fazer a parte de pré-processamento de dados e extração de dados e conversão para informações. Primeiramente, a gente identificou um conjunto de dados muito grande, né, conforme o estado ou conforme o país inteiro. Então, a gente decidiu falar apenas de Santa Catarina, pois um dos nossos integrantes é de Santa Catarina. E, a fim de não ter recursos com cloud, a gente também decidiu pegar um fatiamento do conjunto de dados de forma aleatória. Esse foi o primeiro decisão da equipe, em nível até de custo, para não ter custos com cloud. Depois disso, a gente removeu alguns valores missing, ou seja, alguns dados não identificados. A nossa variável target era a pretensão salarial, então existia campos que não tinha registro de pretensão salarial, ele tinha um registro como ignorado, então esses valores foram removidos em nosso conjunto de dados. Posteriormente, a gente identificou as cidades em regiões municipais de Santa Catarina. A gente buscou outras informações como PIB e enriqueceu a base de dados com informações para tentar identificar padrões de cidades em relação à renda domiciliar. A gente tentou identificar padrões de salário em relação à cidade. E um outro enriquecimento de base também foi, ao identificar as pretensões salariais, ele via um código CBO, que é um código de profissão. E, tendo esse código, a gente conseguiu também a base de código de salário, salário médio, piso salarial daquela profissão, teto salarial para cada profissão. Então, a gente conseguiu também por padrões de cidade, por cidadão, por nível de escolaridade e outras variáveis identificado na análise exploratória, quase que era um fluxo médio de salário pretendido. E também a manipulação de outras variáveis, convertendo variáveis categóricas para numéricas, variáveis numéricas como para ordinais, entre outros pré-processamento de dados. E agora, o nosso colaborador Hugo vai falar um pouco sobre análise exploratória do nosso projeto. Ok, então nós trabalhamos com a linguagem Python para fazer essa análise e, como o Rodolfo já comentou, nós tivemos que tratar várias variáveis para que elas se tornassem, digamos, úteis ou processáveis. Então, os dados do CBO, né, que é
em relação aos salários, os salários médios e tal, eles estavam ou estão na base original em forma de string. Então, isso já foi convertido para que eles possam ser usados em cálculos, em estatísticas. E nós fizemos, então, com esses dados já pré-processados, algumas análises, entre elas, por exemplo, qual a nacionalidade dos candidatos. Então, os que não informaram não entraram nessa análise, mas a maioria é brasileira, evidentemente, e impressiona como Santa Catarina tem muitos candidatos que são estrangeiros. Como essa informação não consta no cadastro, até a gente imagina que sejam haitianos e venezuelanos, né, que tem um percentual muito grande procurando emprego em Santa Catarina. Mas isso é uma suposição apenas a partir desses dados, porque é grande esse percentual. A quantidade de candidatos por municípios, onde Joinville se destaca por ser até o maior município em população e também altamente industrializado. Quantidade de candidatos por escolaridade, aqui também foi feito todo um trabalho para que pudesse ser feito uma escala de escolaridade, ou seja, o superior completo, o ensino médio incompleto, o ensino médio completo. Então, que isso fosse numa ordem para que isso apresentasse num gráfico, né, como está demonstrado no nosso trabalho, o percentual de candidatos por escolaridade. Também foram analisadas outras variáveis por candidato, como se é estudante ou não estudante, alguns outros dados, como se tem veículo próprio ou não, algumas variáveis que são até um tanto curiosas, como dormir no emprego, né? Então deve ser atividades muito específicas, talvez como motorista, tal, mas aí também a gente já parte para suposição, então a gente não trabalhou muito esse tipo de variável, até porque o percentual é muito pequeno das pessoas nessa condição de, por exemplo, dormir no emprego. Em relação às graduações também, né, foi feito trabalho tanto graduação, ou seja, pós-graduação, mestrado, doutorado, e dentro das graduações, ou seja, o bacharel, o engenheiro, enfim, por aí, por área formada, nas quantidades de candidatos. Tipo de habilitação aqui é aquela tabela do Detran, Conatran, as carteiras A, A, B, por aí, né, conforme o veículo, se a pessoa está habilitada para conduzir ou não. E também uma informação que até foi trabalhosa para obter, porque ela estava dentro de uma espécie de substring dentro do campo, ou seja, ela não está em uma coluna diretamente, é a questão do horário pretendido para trabalhar, né? Então, uma vez trabalhada essa variável, ela está devidamente classificada, né? Ou seja, se a pessoa quer trabalhar no horário comercial, noturno e outras opções. Então, foi feito um detalhamento sobre todas essas variáveis e algumas conclusões que estão detalhadas, então, no nosso trabalho. Passo, então, de volta para o Felipe, ou era o Rodolfo. E para concluir a etapa do projeto da mentoria, a gente finalizou com alguns testes de hipótese, né, tendo enriquecimento de dados com a nível de escolaridade, nível de habilitação, se estuda ou não, e o enriquecimento com a pretensão salarial e o salário médio, o salário piso salarial e salário base, teto salarial, a gente conseguiu fazer alguns testes de hipótese no projeto detalhado, porém, no momento eu não consigo mais estender, mas a gente
testou algumas amostragem utilizando o p-value estatisticamente. Gostaria de agradecer a oportunidade, tanto pela DSA, de ter aberto esse programa, tanto os mentorados, e agradeço pelo projeto. Muito obrigado, né? Lembrando que essa foi a primeira etapa, né? Está toda documentada lá no nosso site, que vai ser encaminhado junto com o material todo requisitado. E eu já agradeço também, de antemão, também essa participação, né, desse incrível projeto. Achei bem interessante, o pessoal foi perfeito, né? O matching aqui da equipe, né? Os atributos, claro que a gente teve desfalques, mas que para a segunda etapa a gente vai correr atrás, né, desses desfalques. Obrigado. Hugo? Só tenho a agradecer, que realmente uma coisa é teoria, ficar só assistindo modelos, aulas com modelos ideais já pré-preparados, e outra é pegar realmente uma base de dados real, com todas as suas particularidades. Acho que foi muito válido todo esse trabalho, muito coleguismo aí, do Rodolfo, do Felipe aí. Muito obrigado.